existe certa parte do público que está rejeitando as coisas feitas com IA como coisa de baixa qualidade. E isso tem sido o que possibilitou a gente continuar trabalhando. Então, se você não entende muito de design gráfico, não faz o seu produto profissional com inteligência artificial, porque ela está cometendo erros, ela está cometendo gafes que você não está vendo. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e este é o Emílias Podcast Mulheres na Computação. Hoje estamos aqui com Úrsula Dourada, Úrsula conhecida como Sulamun, em vários canais, é uma ilustradora que trabalha em Porto Alegre, Brasil. Ela ensina diversos conceitos e técnicas sobre arte em seu canal no YouTube, na Twitch, Instagram, tem uma série de redes, tem mais de 300 mil inscritos no YouTube, não olhei nas outras redes, e já foi entrevistada sobre o impacto que a IA está causando no mundo da ilustração, né? Eu acho que foi no canal Meteoro, ou no canal do... Isso. foi no Meteoro ainda, né? Foi no Meteoro, teve no GHZ também aqui em Porto Alegre. Certo. E Úrsula também dá mentorias online sobre arte digital, desenho e pintura em Clip Studio Paint, provavelmente dá outras ajudas a pessoas que queiram seguir nessa carreira. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Úrsula, obrigado por ter aceito nosso convite. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que eu consiga ajudar, contribuir um pouquinho para a discussão aí. Joia, vamos começar pela pergunta que nos levou a te chamar aqui para o podcast. Eu acho que eu postei no Blue Sky alguma coisa assim, perguntando sobre artistas que estão se manifestando sobre essa questão da IA. Então vou fazer um breve resumo aqui, bem breve mesmo, para as pessoas que por acaso não estejam tão por dentro, mas duvido que alguém não conheça pelo menos um pouco disso aqui, né? Que uma das novidades relativamente recentes no mundo da computação são os LLMs, os Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem. Muitas pessoas têm usado os LLMs, os mais famosos, como ChatGPT, Gemini e outros menos famosos, às vezes que usam esses maiores assim por API, como serviço, e na verdade você está usando indiretamente, para criar imagens, né? Uhum. E eu não sei se todo mundo sabe, mas estes LLMs usaram em seu treinamento milhares, talvez milhões de imagens que estavam por aí na internet. Muitas dessas imagens têm direitos autorais, então se eu, por exemplo, fosse pegar uma dessas, eu como pessoa física, fosse pegar uma dessas imagens, colocar lá no meu website, eu correria o risco de sofrer um processo e ter que pagar os direitos autorais do autor. Mas essas grandes empresas que fizeram isso aí, OpenAI, Google, etc., simplesmente usaram. Tem um caso, eu não conheço um caso de imagem, mas tem um caso de livros, né, que descobriram os livros que o Facebook, a Meta, né, a Meta é a empresa agora, usou. Até você podia, né, se você sendo autor de livros, você podia entrar lá e dizer, deixa eu ver quantos livros aqui a Meta usou para treinar a IA dela sem me pedir autorização, né? Exato. Então, da mesma forma foi feito com as imagens, foi feito isso sem pedir direitos autorais, sem pagar os direitos autorais, sem pedir autorização, porque não é só a questão de pagar os direitos autorais, é também pedir autorização. Exato. Podia ser que os artistas dissessem, não, ok, você pode me pagar o quanto você quiser, mas eu não quero minha imagem na sua base. Então, o resumo é esse. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa e dizer para a gente, contar para a gente qual é o impacto que a IA está tendo no trabalho de ilustradores e artistas? Pois é. Eu acho que a situação é mais ou menos essa mesmo. Rolou essa coleção de dados que foi não consensual, né? E as pessoas falam muito a respeito de você está divulgando na internet, então isso está disponível para qualquer pessoa usar. E não é bem assim que funciona, sabe? A gente está usando isso como divulgação,
e a gente não autoriza o uso para esse tipo de coisa. A gente autoriza o uso para outros tipos de pesquisa, não tem problema, sabe? Inclusive, era uma coisa notória, a gente não tinha problema com esse tipo de pesquisa, até que essa pesquisa virou uma máquina que está substituindo o nosso trabalho. Ela está literalmente trocando quem fazia pela máquina, sabe? A gente está numa situação meio complicada, porque como é que eu vou colocar isso? A gente ficou sem como ter como monetizar o nosso trabalho, a gente ficou numa situação em que está muito fácil você conseguir o que era o nosso trabalho, né? É muito parecido com o caso do pessoal da tradução. O pessoal da tradução hoje em dia está perdendo muito trabalho para LLM, sabe? O trabalho de tradução não existe mais porque as coisas fazem a tradução automática. Só que no mesmo caso da tradução, no mesmo caso da revisão de texto, existe a coisa do você perder precisão, existe a coisa de você colocar informação errônea, existe a forma como os LLMs funcionam, né? Que ele tem aquele elemento aleatório, faz com que ele alucine. E eu não sei se tem como a gente consertar essa parte da alucinação. Então, tem algumas limitações bem específicas que causam problema, mas, assim, ó, para a percepção do grande público, ninguém se importa. Existe certa parte do público que está rejeitando as coisas feitas com IA como coisa de baixa qualidade. E isso tem sido o que possibilitou a gente continuar trabalhando. Porque se não tivesse essa rejeição do público, se não tivesse essa percepção que as coisas de arte são de baixa qualidade, eu acho que a gente já teria sido trocado. Eu tive a sorte de trabalhar para estúdios que me fizeram assinar termos fazendo o compromisso de que eu não ia usar inteligência artificial no meu pipeline de trabalho, que eu não ia usar essa ferramenta de jeito nenhum. Então eu estou numa situação um pouco privilegiada nesse aspecto, mas desses 2 anos, desde que os LLMs apareceram até agora, eu vi muito trabalho de entrada desaparecer. Muito trabalho que as pessoas faziam para ir pagando as contas enquanto elas estão treinando para virar ilustrador, sumir. Porque agora as pessoas que contratavam serviços menores, contrataram serviços individuais. Eu gosto muito de citar o exemplo, tem RPG de mesa, né? E o pessoal contratava artista para fazer o retrato dos personagens. Era um trabalho pequenininho, era um trabalho com valor bem modesto, mas muita gente usava isso para continuar praticando, para conseguir pegar os trabalhos mais pesados mais para frente. E esse mercado absolutamente sumiu. O do pessoal que trabalhava com, a gente chama isso de comissão, né? Do pessoal que trabalhava com essas comissões, sumiu. O pessoal falou que reduziu o trabalho em 70%, 80%. Os lugares na internet onde você divulgava isso sumiu, todo mundo está fazendo por inteligência artificial. Então, está muito difícil de você começar na área, você adquirir experiência para você conseguir ir para os trabalhos mais sênior, sabe? Então, a gente está numa situação bem delicada, eu não sei como é que vai estar a área daqui a 10 anos. É complicado porque a gente está começando a passar uma coisa por um fenômeno parecido na computação, né? Que também eu acho até que talvez é até melhor devido às características do trabalho que os programadores, desenvolvedores de software fazem. Mas os LLMs geram código melhor do que geram imagens. Mas, claro, que bom! Não, claro, isso é um chute, né? É meio difícil Sim. de qualificar. Mas por que eu tô falando isso? Porque aí estão desaparecendo as pessoas júnior nas empresas. Exato. Só que para ter pessoa sênior, é preciso ser pessoa Precisa de júnior. Né? Então é complicado. Então, o que você acha que pode ser feito? Você já deu algumas dicas aí, eu digo que eu aprendi isso, em parte também porque a minha filha é estudante de design gráfico. Perfeito. Assim, eu não posto mais nada. Já postei, já fiz coisas, já fiz thumb de YouTube com LLM, já coloquei imagens em blog, não faço mais isso. Nada. Às vezes eu gero alguma imagem com esses LLMs para ver como é que eles estão fazendo, que tipo de coisa eles conseguem fazer, até as limitações, mas eu não coloco nas minhas coisas. Mas eu sei que tem gente usando, por exemplo, recentemente teve uma grande conferência em engenharia de software e um pesquisador
de renome, não vou dizer quem é, até porque eu nem lembro agora o nome exato dele, mas os slides dele, em vez de serem aqueles slides clássicos que geralmente são, que é você colocar o título, pontos, ele colocou uma história em quadrinhos. Obviamente, a história em quadrinhos eram várias imagens que ele pediu para gerar com IA. Né? Eu já... Ninguém vai me ver fazer isso porque eu não quero ter essa questão aí. E tem outras pessoas que eu vejo que estão fazendo isso. Você vê, ontem mesmo eu estava no Blue Sky e um monte de gente xingando a Alura porque ela fez uma coisa... Eu falo a Alura, coloco o nome específico da Alura porque eu acho até que no contexto que eles usaram talvez fizesse algum sentido, porque era mais assim para divulgar um curso de como usar IA, mas era interessante porque era uma animação com IA e de repente um gato criava mãos e tinha uma série de problemas Eu vi lá isso. no... Mas enfim, a questão é que muitas pessoas ainda não sabem disso ou assim nem pararam para pensar, devo usar ou não devo usar? Devo publicar a minha foto no, entre aspas, estilo Estúdio Ghibli ou não? Além disso, o que você acha que pode ser feito para que o impacto da IA nos ilustradores e artistas seja minimizado? Olha, pode ser uma ingenuidade minha, mas eu acho que uma das formas da gente começar recomeçar a recolocar as posições de entrada é o pessoal pagar pelos dados de treinamento. Existe esse problema clássico de você alimentar os LLMs com o próprio resultado deles, né? Você fica essa máquina de retrofeeding, e isso diminui a qualidade dos resultados. Então, uma das formas seria de você pagar os artistas para eles produzirem coisas para alimentar os LLMs. Não precisa ser um trabalho super top, não precisa ser um trabalho super bem pago, mas se você começa a pagar por esse material, eu acho que restaura a posição de entrada. E aí muita gente pode ir lá, eu fico imaginando, não é o ideal, tá? De novo, não é o ideal, mas eu acho que seria uma solução, alguma coisa meio tipo Uber. Fiz uma pintura aqui, vou te vender isso aqui, você me paga 5, 6 reais, sabe? É pelo menos uma forma da galera tirar um pouco de valor dessa forma do trabalho e a galera conseguir. O ideal seria alguma coisa tipo 60, 70 reais, mas eu acho que isso é sem chance, sabe? Mas seria pelo menos uma forma do pessoal conseguir valor dessas coisas. E sem você retroalimentar LLM com o próprio resultado, que é uma das coisas que eu sei que causa muito problema para eles, sabe? Mas eu gostaria muito de ver, eu gostaria muito que as pessoas começassem, e aí, de novo, outro idealismo da minha parte, né? Eu gostaria muito que as pessoas começassem a usar LLM só para coisas que não têm fim comercial. Se você vai fazer um meme, se você vai fazer um post no Instagram na sua conta pessoal, não tem problema nenhum de usar, sabe? É impossível a gente colocar esse gato no saco de novo, não vai acontecer, sabe? E então eu não vejo muito problema no uso pessoal, mas seria ótimo se as pessoas entendessem que para o uso profissional isso gera uma imagem de desleixo, gera uma imagem de pouca preocupação com o resultado. Existe essa percepção assim que as pessoas ficam muito impressionadas com LLMs, exceto na área em que elas são especializadas, né? Porque quando você é especialista numa área, quando você tem uma área de interesse, fica muito fácil de você ver os erros que os LLMs geram. E aí, quando você está andando numa área que não é a sua, tudo parece muito bonito, tudo parece muito polido. E aí você esquece que ela está cometendo esses pequenos erros e que você está baixando a qualidade geral do seu produto, sabe? Então dá uma sensação de desleixo com o seu produto. Mas, de novo, é um pouco de ingenuidade minha achar que o pessoal não vai usar, porque é uma ferramenta muito fácil, é uma ferramenta que faz tudo parecer muito, muito bonitinho, muito ajeitadinho, e é difícil da gente competir com isso. Mas aí eu tenho uma outra pergunta, que é uma coisa que me preocupa no contexto da engenharia de software e eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre a sua área de ilustração, de design gráfico, etc. Que é a questão, vou exemplificar no contexto da engenharia de software. No contexto da engenharia de software, você pode até pedir, eu quero um programa que faça isso, que conte de 1 a 10. Aí ele faz um programa que conte de 1 a 10.
Um programa para contar de 1 a 10 é muito simples, então ele sempre vai acertar, mas se for uma coisa mais complexa, ele pode até conseguir o resultado e ser um resultado assim que um profissional, um sênior vai dizer, pô, isso aqui tá muito feio, ele tá perdendo recursos da máquina aqui, tá ruim. Mas uma pessoa, se a gente for ter um júnior para usar um LLM, não precisa, né? A gente vai querer... ou desculpa, um sênior para usar um LLM não precisa. Quer dizer, se bem que eu tô vendo até que tem uma certa contradição aí na minha pergunta. Mas a questão é, o ponto importante é que você, quando usa o LLM, você não consegue especificar exatamente, olha, eu quero que aqui seja um vermelho nesse tom aqui, um azul nesse outro tom aqui. Existe alguma possibilidade desse tipo de ferramenta ser útil também para profissionais? Olha, a utilidade da ferramenta ela tem. O grande problema nesse momento, é essa associação com baixa qualidade. Tipo, uma das coisas que aconteceu no meu trabalho muito imediatamente é que normalmente eu era contratada para fazer o processo de criação inteira. E agora está começando a entrar os trabalhos que é tipo, a gente tem essa imagem de IA aqui, é preciso que você refaça a sua mão. Então, esses pequenos ajustes, essas coisas precisa que essa cor aqui seja específica, precisa consertar essa mão, precisa consertar o comprimento desse braço, eu vou fazer, eu estou consertando a IA. Mas o ideal da minha área não é ser passa-pano para IA, mas a forma como a indústria funciona, eles aprovam as coisas internamente com o cliente, e com essa imagem aprovada, eles precisam de uma imagem que eles podem divulgar. Então a gente está passando, a gente está fazendo essa lavagem de IA para o pessoal. Não é a posição mais confortável. Então, assim, uso a ferramenta tem, mas fica muito questionável até que ponto a gente se sente confortável de trabalhar com ela por causa disso. E aí entra uma outra questão que é a questão dos custos, né? Os custos ambientais, que a gente sabe que essas LLMs usam muita energia. O custo até escondido, né? Porque imagina se todos esses LLMs fossem pagar os direitos autorais pelas imagens que eles pegaram. Quanto custaria para eles? Provavelmente muito mais do que eles gastaram. Muito mais, exatamente. E mesmo sem pagar, os dados, não sei se você acompanha isso, tem um blogueiro e podcaster que eu gosto muito, chama Ed Zitron. Ele acompanha isso e ele tem um podcast chamado Better Offline, que ele fala muito sobre isso. Mesmo sem pagar tudo isso vale também para código, né? Muito provavelmente muito código que usou para o treinamento desses LLMs na escrita de programas, eles não tinham direito, mas eles usaram mesmo assim e está sendo usado para gerar novo código. Mesmo com tudo isso, a principal empresa, que é a OpenAI, ela dá um prejuízo gigantesco. Se não me engano, ano passado foi 5 bilhões de dólares, ou 5, eu acho 5 bilhões de dólares. Então, mesmo que essas coisas se popularizem, será que, por exemplo, se essas empresas quiserem um dia ter lucro, vai ser muito caro, né? A não ser que aconteça algum avanço aí em outra coisa. Então, eu queria saber se você já pensou nisso, nessa questão dos custos ambientais e econômicos dessas ferramentas para a humanidade? Já. É uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo, na verdade. Eu fiquei um tanto quanto horrorizada. Essa coisa de como que essas ferramentas vão se pagar não faz sentido nenhum. Inclusive, muita gente que me critica, muita gente que vem falar que meu argumento está errado, eu falo que para eu aprender a minha profissão, eu não precisei ingerir a internet inteira como conhecimento. Eu precisei de alguns livros, precisei de alguns instrutores e precisei de anos de prática, sabe? Mas eu não precisei da internet inteira. Então, é um ponto que eu gosto de frisar, que a gente está vivendo numa simulação. LLM é uma simulação, né? A gente tá passando por esse momento em que isso é uma simulação. E a gente não pode esquecer disso em nenhum momento. Simulação não é a coisa real. Simulação é uma simulação. Ela tem alguns aspectos que vão ser extremamente parecidos com o real e tem outros que vão ser extremamente faltantes.
e nada disso torna ela menos simulação. Não é porque ela é parecida em alguns aspectos com o real que ela é menos simulação do que isso. Então, eu fico me perguntando se vale a pena. A resposta é que para esse pessoal vale. Eles estão tentando gerar hype e o hype deles tá funcionando. As pessoas estão fazendo uns investimentos incrivelmente pesados nessas coisas. Mas é exatamente uma das coisas que o Ed Zitron costuma comentar a respeito desse, eles chamam de hype cycle, né? O ciclo do hype. E a gente está no hype da IA, mas há alguns anos atrás a gente estava no hype do metaverso e o pessoal da Meta investiu uma grana pesada no tal do metaverso e não foi a lugar nenhum, não saiu nenhum produto útil, não saiu nada. A diferença é que o hype da IA já pegou um pouco mais, como uma ferramenta muito fácil de usar, como uma ferramenta muito fácil de você começar a abrir o aplicativo e só usar, não tem que postar, não tem que tornar isso público, não tem que engajar, é só você abrir e usar, e ela te dá um resultado que parece muito bom. A IA já foi um pouco mais bem sucedida nesse ciclo de hype, mas eu não sei o quão duradouro vai ser isso. Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir fazer com que o hype passe acima dos custos reais. Do custo monetário, do custo energético, do custo social, sabe? Porque vem muitas coisas atreladas ao uso da IA. Mas eu não, mas é bem aquela coisa, eu não sei. Eu não sei se a ferramenta vai continuar sendo utilizada, eu não sei. No meu cotidiano, não é uma ferramenta que eu uso, não é uma ferramenta que eu. Principalmente porque para as coisas que eu queria usar, as coisas que eu gostaria de experimentar tá tudo atrás da mensalidade de $200, e eu não tenho essa grana para gastar com IA. E é impressionante que alguma coisa que tem uma mensalidade de $200 ainda tá dando prejuízo. Então, tipo, qual o custo real dessa ferramenta? O que a gente não está vendo? Tudo isso para mim me gera questionamentos, sabe? Então eu já pensei muito nessa coisa do custo, o custo real dessa ferramenta. Infelizmente não é uma coisa que a sociedade costuma se importar tanto quanto. Eu gostaria que ela se importasse mais, mas não é o suficiente para fazer o pessoal que está fazendo dever de escola no chat GPT parar de fazer dever de escola no chat GPT. É uma máquina de meme no final das contas, e me incomoda um pouco que a gente está gastando tudo isso para fazer meme. Mas não sei se a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. E o custo social, né, que eu comentei, é essa coisa a partir do momento que você não tem a profissão do júnior, você não tem como ter o sênior. E se você aplica essa lógica para as outras áreas, o sistema da escola vai precisar ser todo revisto, porque a forma como a gente memorizava informação, a forma como a gente aprendia as coisas, vai quebrar porque o chat GPT existe. Ninguém mais está fazendo nenhum tipo de dever porque está jogando tudo no chat GPT. E a escola não era sobre usar o chat GPT, era sobre você aprender como o mundo funciona. E eu acho que esse curso social a gente não está nem preparado para pensar nele ainda. Mas enfim. É complicado. Então vamos falar um pouco aí, já que você entrou nesse assunto, sobre sua formação. Qual foi sua formação? Como é que você se tornou o que você é hoje? Como é que você se interessou inicialmente por essa carreira? Então, eu sempre disse que eu ia desenhar desde muito pequena. Eu gostava muito de dinossauro quando era criança, e eu desenhava meus dinossauros o tempo todo. Tinha uma coleção de chocolates, chamado Chocolate Surpresa, mais antigamente, que vinha com as figurinhas dos dinossauros, e eu lembro que eu pegava aquilo e eu copiava meticulosamente, porque eu adorava. Então eu sempre falei que eu ia desenhar. Primeiro eu falei que eu ia ser paleoartista, gente que desenha dinossauro, depois eu ia desenhar Barbie, depois eu ia... Mas era sempre o tópico em comum, era que eu sempre ia desenhar, né? Então, quando chegou a hora de fazer faculdade, eu até tentei fazer um técnico de programação. Eu quase fui programadora, mas não adianta, eu queria desenhar, eu acabei indo para o design gráfico. Eu não me formo, eu saio da faculdade para trabalhar antes de me formar, e eu começo a trabalhar com design, mas aí eu descubro que existe essa área específica da ilustração, que é a área de você trabalhar desenhando, sabe? E aí eu começo a me especializar e eu vou atrás de professores por fora. Dentro da área de ilustração é muito comum esse formato de mentoria. Você tem um profissional que te ajuda a tirar suas dúvidas e a melhorar o seu trabalho. Então, em 2012, eu fiz uma mentoria com um cara chamado Chris Oatley. E o Chris Oatley me ajudou demais a desatar alguns nós para minha carreira de ilustração começar a acontecer. Aí eu começo a trabalhar como ilustradora publicitária,
fico 10 anos na publicidade e aí eu consigo entrar no mercado de games. E aí no que eu entro no mercado de games, eu venho de Malicuia e fico aqui, já tô trabalhando com games há 10 anos, sabe? Quando você fala games, que eu vi, eu acho que na sua página tem ali, tem uma aba que é o jogo de tabuleiro, né? Isso. Que é o The Elephant and the Macaw Banner Board Esse aí Game. mesmo. Esse é um jogo de tabuleiro físico mesmo? Isso, é um jogo de tabuleiro físico, apesar do nome em inglês, é um jogo brasileiro, ele foi feito aqui no Brasil. E eu começo com jogos de tabuleiro e eu acabo conseguindo um contato dentro da Blizzard. Então hoje em dia eu trabalho para um jogo chamado Hearthstone, da Blizzard, sabe? E é um joguinho de carta digital, tem versão para iPad e tal. E eles têm uma demanda bem grande de trabalho, então eu estou trabalhando com eles há bastante tempo. Mas eu fiz trabalhos para vários joguinhos, fiz trabalho para alguns jogos europeus, fiz trabalho para jogos de tabuleiro, sabe? E a gente foi se encaixando, e aí eu tô trabalhando só com jogos hoje em dia. Então, legal. Então tem tanto jogo de tabuleiro quanto jogo de carta digital. Tem algum jogo que seja assim, um jogo tipo. É que eu não eu sou uma pessoa que não joga, apesar de estar na computação, não joga. Sim. Mas tem aqueles jogos que tem uma história, assim. Então, Você trabalhou com algum desses? Então, esses jogos que têm história, esses jogos que são mais jogos convencionais, né, jogos de videogame mais do que no formato que se espera, eles trabalham muito com a área de concept. Eu não sou concept, eu sou ilustradora, eu trabalho com a imagem pronta. Então, são áreas um pouquinho diferentes. Eu conheço muita gente que trabalha com essa área de concept, que trabalha com, tipo, é a pré-produção. Antes de você fazer um modelo 3D, antes de você ir lá fazer a modelagem do personagem, alguém desenha isso para ver como esse personagem vai ficar. E aí faz todas as variações, porque é muito mais barato produzir no 2D do que produzir no 3D direto. Então vai lá e faz todas as variações e estuda como esse personagem vai ser antes dele ser produzido. Isso é chamado área de concept. Então, eu não trabalho muito com concept, eu trabalho com a ilustração finalizada. Eu vou lá e faço tudo pintadinho, direitinho, perfeitinho. Então, não tem tanta utilidade para esse tipo de jogo. Eu acabo me encaixando mais nos joguinhos que usam as ilustrações finalizadas. Para o pessoal do League of Legends aí, as splash arts, aquela arte que abre quando você abre o jogo, aquilo é feito à mão, sabe? Então, daria para trabalhar nesse tipo de coisa, mas eu acabei me especializando num estilo um pouquinho diferente do Splash, então eu trabalho melhor com um joguinho de carta do que necessariamente com Splash, mas só para o pessoal saber, isso é uma ilustração pintada, sabe? Se você, inclusive, procurar no YouTube, tem os vídeos de processo do pessoal trabalhando nessas peças, são uns vídeos de 1 hora, uma delícia de assistir. E você comentou lá que você fez uma mentoria, né, com a pessoa. Eu vi que você dá mentoria hoje em dia, né, mentoria Isso. online. Essa mentoria que você fez foi online? Foi online porque o Chris Wolf é dos Estados Unidos, né? Ele trabalhava para Disney. Então ele abriu essa vaga, ele abriu essa mentoria para 20 pessoas e eu tive sorte de participar da primeira mentoria dele. E ele era um excelente professor. E hoje em dia a mentoria que eu faço é no molde da mentoria que eu fiz com ele lá em 2012, porque me ajudou demais. Então eu tô tentando ajudar o pessoal que tá entrando na área do mesmo jeito, sabe? Então, pelo menos nisso aí, a gente da computação está ajudando vocês, né? Porque Sim. com as ferramentas online, não sei qual é o software que você usa, mas o Zoom é muito bom, né? O Google Meet é razoável. Qual é a ferramenta que você usa para... A gente usa o Zoom. O Zoom é muito bom para compartilhar a tela e o pessoal me vê desenhando ao tempo real e a gente gravar essa sessão. Então eu uso o Zoom, é perfeito, sabe? Ele funciona muito bem. A internet, no geral, foi uma ferramenta muito importante para a área de ilustração, porque ilustração era um trabalho muito local. Você tinha que conhecer as pessoas fisicamente para você conseguir trabalho. Então, quando a internet acontece, eu comecei a trabalhar em ilustração em 2006. Em 2012 eu faço esse curso. E é em 2012 que eu começo a entender que eu posso trabalhar pela internet. E aí o que era uma atuação local vira uma atuação mundial. Eu consigo começar a conseguir clientes nos Estados Unidos, na Europa, sabe, na Ásia. Então eu fiz trabalhos para clientes em lugares que eu nunca esperava antes. Então a coisa da internet para a gente sempre foi muito empolgante. Até que a gente tomou essa facada pelas costas. Pois é. E uma outra pergunta porque eu sei que existem, como eu falei, minha filha faz design gráfico, mas existem outros cursos, né? Bacharelado em artes visuais, etc. Acho que a UTFPR
tem o curso de design gráfico, tecnologia, tem o curso de design, mas eu acho que a gente não tem nenhum curso assim com artes no nome. Mas eu sei que existe na Universidade Federal, em outras universidades aqui do Paraná. Esses cursos superiores em artes, pelo que eu entendi, você não fez nenhum desses, Não. fez? Eu fiz design gráfico até o último ano e aí eu saio da faculdade, então eu não me formo. Então, tecnicamente está feito, eu só não tenho diploma. Não, isso acontece também muito com a computação, porque tanto na computação quanto no design gráfico, artes, muitas profissões não exigem um diploma, né? Você exige o Exato. conhecimento, mas não exige o diploma. Então você recomenda ou não recomenda esses cursos em artes, em design, para quem quer ser ilustradora ou artista, fazer o que você faz hoje em dia? Então, o grande problema do curso de artes visuais é que ele é muito mais voltado para galerista. É muito mais voltado para essa coisa de você ter uma arte pessoal que você vai vender quadro, vai vender obra, e é um pouco diferente do mercado de ilustração. O mercado de ilustração, a gente é um pouco mais comodificado. A gente vai trabalhar para produzir uma ilustração no estilo que o cliente quer. E para isso a gente precisa de vários fundamentos. A gente estuda perspectiva, a gente estuda anatomia, a gente estuda composição, a gente vai estudar sombra e luz. E essas coisas a faculdade costumava ensinar quando belas artes era uma coisa mais clássica e elas pararam de ensinar porque o movimento de arte evoluiu. O movimento de arte está num momento em que a gente fala muito de autoexpressão, de você fazer uma mancha interessante na tela. Então, como esse mercado de belas artes é um pouco mais voltado para a coisa da galeria, fica um pouco incompatível com o mercado de ilustração. Todo mundo que eu conheço de ilustração tem uma formação diferente. Eu conheço gente que trabalha com ilustração, que é formada em biologia, que é formada em química, que é formada em programação, que é formada em engenharia. E todo mundo estudou por conta. Todo mundo fez esse esquema de ter um professor online, de pegar um curso online, pegar livro. Não está dando para ver aqui, mas eu tenho a minha estantezinha com os meus livros. Os livros são muito importantes para a gente aprender a fazer o que a gente faz. Então, eu não sei se no momento a gente tem um curso de faculdade que realmente ajuda para a ilustração. A faculdade complementa, você ter o diploma é socialmente importante para outras coisas, você ser uma pessoa de terceiro grau completo facilita algumas coisas na sociedade, mas não necessariamente com a formação de ilustração, com a profissão de ilustração, né? A gente tem essa pergunta aqui, porque a computação, eu não sei até que ponto você sabe disso, mas é uma área muito masculina, principalmente no caso a gente está aqui no contexto de universidade, sei lá, 10 a 20% das pessoas que ingressam são mulheres. E a gente percebeu, já antes mesmo de começar o podcast, que as mulheres tinham dificuldades tanto durante o curso quanto depois no trabalho, de preconceitos, etc. Então a pergunta talvez não faça sentido para sua área, mas é só para você entender por que a gente vai fazer. Você enfrentou dificuldades na escola ou no trabalho que você tenha percebido ou achado que se deva ao fato de você ser mulher? Olha, dentro da publicidade, eu peguei um pouco dessa dificuldade. Publicidade também é um mercado extremamente masculino, é um mercado extremamente competitivo. É um mercado que valoriza coisas que são vistas como masculinas, né? O pessoal acredita que ele é meritocrático, o pessoal acredita que ele é muito competitivo. Então, você ser visto como uma pessoa que é um pouco mais, que é uma atitude um pouco mais mediadora, costuma pegar mal. O pessoal quer que você seja. É muito aquela coisa do trabalhe enquanto eles dormem. E eu não sou muito partidária dessa forma de trabalhar, sabe? Eu sou muito, vamos dormir, todo mundo dorme, todo mundo fica bem. Então, quando eu peguei na publicidade, eu peguei alguns problemas mais sérios. Era muito mais ambiente de escritório, muito mais. Era um estúdio de 10 funcionários e era só eu na produção e mais uma menina na recepção, de resto era todo mundo homem, sabe? Então, eu peguei um pouco de sexismo, sim, infelizmente. Quando eu passei a trabalhar pela internet, eu não peguei tanto desses problemas. Na internet fica um tanto mais impessoal, né? Mas a gente não tem muita noção de quem são nossos colegas, a gente não tem noção. É diferente do ambiente de escritório. Então, eu acho que eu não tive muito problema com ser mulher
quando eu passei a trabalhar com ilustração para games, não. Mas dentro da publicidade eu passei por uns perrengues aí. É, é uma situação, eu acho que é bem cultura de escritório mesmo, não tem como. Eu acredito que se eu estivesse trabalhando para games dentro de uma cultura de escritório, eu teria passado por problemas parecidos, sabe? É uma diferença de filosofias, é uma diferença da forma de encarar o trabalho. Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito, eu já passei por burnout, exatamente por causa da publicidade, essa coisa de você trabalhar 6, 7 dias por semana, fazer hora extra e se esforçar, e no final das contas, o pessoal fala que se você quiser melhorar na carreira, é assim que você faz, e aí você faz isso durante anos, e não é verdade. Tudo que você consegue é um burnout. Você não vem a promoção, não vem o pagamento a mais, não vem, sabe? Então, é tudo uma grande ilusão. Essa cultura, ela é muito, muito tóxica, ela é muito, sabe? Então, hoje em dia, eu valorizo bem mais um cliente bom, um tempo de trabalho, um ritmo de trabalho mais humano, sabe? E o meu tempo de descanso, o meu tempo de fazer meus projetos pessoais. Então, hoje em dia, eu trabalho com uma mentalidade muito diferente do que eu trabalhava na época da publicidade. Inclusive por não ter a influência de colegas que estavam com essa ideia toda de que tudo é competição o tempo todo e você precisa sair melhor e tá todo mundo contra você, todo mundo é sua competição. Hoje em dia é muito mais essa coisa de entender que eu tenho colegas de profissão, que todo mundo está tentando fazer o melhor que consegue, a gente se ajuda, a gente se dá apoio, sabe? É muito melhor do que na época que eu trabalhava com cultura de escritório. Muito melhor mesmo. E aí, eu não sei se a próxima pergunta também faz sentido, mas você participa de algum grupo de apoio para mulheres na sua área? Olha, eu não participo de algum grupo específico de apoio para mulheres, mas eu conheço muito coletivos e eu dou. E pior que eu conheço, é que eu não faço parte. O Estúdio Mar, aqui no Brasil, tem um projeto chamado Projeto Maria, que é um projeto de mulheres para mulheres se ajudando. E é um projeto fantástico, sabe? Então, eles pegam mulheres que já são mais experientes na área, trazem para dar palestra, trazem para dar mentoria, para ajudar as mulheres que estão entrando na área. E é um projeto, assim, uma delícia de acompanhar, sabe? Então, eu já dei palestra lá, mas eu nunca tive uma mentorada lá. Então, mas o que eu acompanho do projeto é fantástico, sabe? Então, eu não necessariamente participo, mas eu estou tentando dar meu apoio sempre que eu consigo. E eu tenho muito essa coisa de ajudar as meninas que eu conheço, sabe? De dar um apoio para as pessoas que estão começando. Não só, mas aí não só mulheres. A gente vai falar com as pessoas PCD, a gente vai falar com o pessoal que tem distúrbio de ansiedade e a gente vai ajudar a encaixar, a ver como é que é possível a gente trabalhar nessa área, sabe? É bem bom. E agora a outra pergunta é se alguma mulher te inspirou em sua carreira? Ah, sim! Inclusive, falando sobre né? Tá rolando um processo bem grande lá nos Estados Unidos com 3 mulheres que estão processando a grandes nomes da IA, né? Estão processando Journey, estão processando o pessoal do chat GPT. São 3 mulheres que me inspiram muito, mas uma em especial, o nome dela é Carla Ortiz. Carla Ortiz é minha deusa, musa inspiradora, amo demais o trabalho dela, ela é uma pessoa muito legal. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ela já me deu ajuda no meu trabalho, e a Carla Ortiz é uma pessoa fantástica. Outra mulher fantástica é a Cynthia Shepard, outras são 2 mulheres que trabalham na área da ilustração, que têm um trabalho muito bom. E eu acho acompanhar o trabalho delas é fantástico. Tem algumas pessoas que eu conheço só pela internet, tem a Lois Van Barley, que é uma ilustradora fantástica, e aqui no Brasil a gente tem nomes fantásticos, a gente tem a Marcela Medeiros, a gente tem a Joana Fraga, então tem um monte de pessoas que eu admiro demais nessa área, sabe? São pessoas assim excepcionais. É muito gostoso acompanhar o trabalho delas. E o que é que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na ilustração? Olha só. Ilustração, ela é você produzir ilustração para os outros. O que a gente precisa fazer é balancear muito essa coisa de produzir para os outros, produzir um estilo que as pessoas querem e produzir o nosso trabalho. Por que que isso é importante? Porque é o nosso trabalho que vai chamar a atenção. É o nosso trabalho pessoal, quando a gente atua como diretora de arte, como a gente atua como produção de um projeto, é esse trabalho que vai chamar a atenção dos outros. Então, assim, ó, por mais que exista um movimento social para você não
valorizar os seus gostos, para você se adequar, para você tirar as coisas que fazem a gente se sentir esquisita, para você ficar lá no meio e se misturar no meio. Abraça esse lado nosso, dos nossos gostos, das coisas que a gente gosta, das coisas que tornam a gente fora do padrão. São essas coisas que vão chamar a atenção. Eu acho que a principal diferença que eu vejo entre homens e mulheres nesse mercado é que é muito mais comum os homens terem uma opinião gráfica, vou chamar assim, do que as mulheres. As mulheres, elas se encaixam muito bem e elas somem, elas se misturam no meio e elas ficam sem serem percebidas. Então, abraça o seu gosto, abraça o que te torna diferente. Isso não é uma coisa que vai tornar você esquisita, isso é um ponto forte. Vem pra cá, mostra suas opiniões, mostra as coisas do jeito que você gosta, que isso é muito importante, sabe? Faz as coisas do jeito que você quer. Ter opinião na área de arte é muito importante. Mostre isso para os outros, porque é isso que vai fazer o seu trabalho chamar a atenção. Muito bom. Uma coisa também que a gente sempre pede aqui a gente chama de momento indicações. Se existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, que seja da sua área ou não seja da sua área, e que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes e espectadores. Nossa, tem um monte de coisa. Olha só, tem alguns livros que são muito importantes. Infelizmente, muita coisa em inglês. Acho que a primeira coisa que eu preciso recomendar, se você quer trabalhar com ilustração, até para você poder gozar desse benefício do mercado global que eu estava comentando, aprenda inglês. Inglês é uma ferramenta muito importante para nossa área. Tendo o inglês em mente, tá? Tem alguns canais, tem alguns livros que são muito importantes. Tem um cara chamado James Gurney. O James Gurney fez alguns dos principais livros que me ajudaram na minha carreira. Então tem um livro chamado Color and Light, de James Gurney, que ele é uma excelente introdução à arte de pintar. Tá todo em inglês, mas vale a pena demais. O canal do Proco, Proko, no YouTube. O Proco tem muito conhecimento de graça. Ele fala muito a respeito da arte de desenhar, a arte de desenhar anatomia, a arte de sombrear, e ele tem alguns convidados no canal dele que deixa o canal dele incrivelmente valioso pra gente. Tudo em inglês. Então, o canal do Proco no YouTube. Aqui no Brasil, a gente tem o Guilherme Freitas, do Brush Rush, que tem um canal muito legal também tem muita informação de graça. E para criação de comunidade, temos o canal do Marco Álvares, que é um canal de pessoas que estudam para entrar no mercado de games, de ilustração, e que criaram uma comunidade. É só você entrar, esse tem que ser membro do canal dele, mas não é caro, é coisa de R$20 por mês. Tem muito material bom nessa parte de membros dele, e você tem acesso à comunidade dele no Discord, onde a gente vai ter acesso a muita gente que está estudando, que está melhorando, te dando feedback, trocando ideia, recomendando coisa. Comunidade é muito importante para a gente que está começando. Então, se você tem interesse em vir para essa área, procurem comunidades. E a comunidade que eu recomendo é a comunidade do Marco Álvares, que eles são gente boa demais da conta. E claro, tem os seus canais também, né? Na Twitch, no YouTube. Isso! Eu ia escrever. A pergunta é onde as pessoas podem saber mais sobre você, mas eu vou compartilhar aqui a tela rapidinho, porque essa gravação vai em áudio, mas quem estiver só acompanhando em áudio, o site é sulamoon.com. SULAMOON.com. E assim, eu acho que é o site mais bonito que a gente já mostrou aqui, porque são ilustrações belíssimas, né? Tem aqui, essa aqui é uma parte, eu acho que isso aqui é mais uma amostra de tudo que você já fez, certo? Isso, é meu site portfólio. Aqui tem alguns retratos experimentais. Esse aqui é o Spock, né? Do Isso. Jornada nas Estrelas. Eu sou muito fã. Aqui tem o jogo de cartas que você falou. Não, jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro, isso. O nome dele em inglês é esse. O nome dele é em inglês também. É em inglês, isso. Ele tem a bandeira do elefante da arara, mas o projeto ele é lançado em inglês. Esse aqui, The Sailor Senshi Series. Esse eu não entendi do que você tá... Isso é uma série de fanarts. Eu fiz esses fanarts e o pessoal perguntou onde é que podia encontrar, então eu acabei botando uma série no meu site para ver esses fanarts que o pessoal gostou muito. São a Sailor, de Sailor Moon, é um desenho mais das antigas que o pessoal adora.
Aí tem o seu link aqui de mentorias, né? Eu até a Isso. pergunta que eu fiz está aqui, escrito aqui, que o software é o Zoom, o seu canal na Na Twitch, Twitch. E a gente passou pro YouTube, eu tenho que tirar esse link daí. 29 mil seguidores, mas você tem. Ah, não, é que você tá fazendo agora só no Só no YouTube? YouTube. A gente passou pro YouTube, isso. É para. Mas tem lives e tem vídeos gravados. Isso. Ou Tem cortes. live toda quarta-feira, 20 horas, a gente faz live onde o pessoal pode entrar e fazer pergunta. E eu me esforço para responder a maior quantidade de perguntas possíveis nessa live de quarta-feira, 20 horas. E aí a gente faz as edições das perguntas e vai botando os cortes ao longo da semana. E a pessoa que quiser te ajudar pode ser membro. Eu acho que esse é um caminho, eu acho, também para a gente combater esse problema, é a gente ajudar os artistas, Com certeza. eu ia falar influenciador não, as pessoas que produzem conteúdo, mas com qualidade, né? Podcasts, livros, etc. Né? É Nesse engraçado, sentido. né? Se você buscar meu nome no YouTube, tá escrito lá YouTuber e não Google, eu sou ilustradora. Certo? Então a pessoa pode ser membro aqui e Isso, uma parte do conteúdo é gratuita, né? isso. A grande Aí parte do conteúdo é gratuito, na verdade. tem o Blue Sky, que é a rede que substitui o. Opa, essa aqui foi para uma nova aba, eu acho que não apareceu. É a rede que substituiu o Twitter, né? Isso. Como as pessoas legais, eu diria, estão mais agora no Blue Sky, Sim, venham pro Blue Sky. né? É, Aí no Blue Sky eu gosto muito de compartilhar a arte dos outros, compartilhar os tutoriais que eu acho interessante. Então é bem mídia social mesmo. serve também um pouco como uma forma de comunidade também, né? Isso, E por último, aqui tem esses dois sites que eu realmente eu não conhecia. ArtStation é, isso. um, é para portfólio também? O ArtStation é um site de comunidade barra portfólio. Então, é um site muito comum das pessoas, em vez das pessoas procurarem seu site pessoal, elas procurarem direto seu ArtStation. Então, é importante manter ele por causa disso. O cara também é um site de portfólio, só que o cara é explicitamente anti-inteligência artificial, então não pode postar inteligência artificial lá. Então, eu também fiz meu perfil lá no cara. Eu realmente não conhecia nenhum desses dois sites. Gostei de saber que o cara é explicitamente anti-inteligência artificial, mas aí entra outra questão. Se alguém, por exemplo, eu gostei dessa imagem aqui, quero usar, como é que eu faço? Eu posso pagar aqui? Entre em contato comigo para licenciar a imagem. Muitas dessas imagens não estão disponíveis porque elas foram feitas Ah, para é. clientes, mas tem Sim, imagem que sim. tá e a gente pode negociar. E se Uhum. você quiser me contratar como ilustradora, também tem meu e-mail lá em cima. É só entrar em contato que a gente faz o orçamento. Aqui no site eu. No Não, site, é a primeira informação ali na sim, coluna. Isso. sulamon@gmail. É que eu tô vendo aqui ele de um jeito. .com. Ele tá cortando, né? Tá É cortando. .com. Parece ponto corra aqui, do jeito que É. tá aqui. Mas tá ótimo. Aqui todo mundo vai conseguir te achar, conversar com você. Então chegamos ao fim de mais um episódio do Emílias Podcast. Muito obrigado. Eu acho que a gente. Fazia tempo que a gente não fazia um episódio com uma pessoa fora da computação, mas para quem nos escuta sabe que de vez em quando a gente faz episódios com pessoas fora da computação, até porque a computação está interagindo, e nesse caso a gente está atrapalhando a vida de várias pessoas, mas enfim. Você quer agradecer, mandar um abraço para alguém? Gente, muito obrigada pelo espaço. Espero que a conversa tenha sido útil. Eu não acho que a inteligência artificial seja o inimigo. A gente só precisa achar um jeito de a gente coexistir pacificamente, sabe? Para o pessoal que está usando LLMs, está muita hostilidade na mídia social. Eu acho que o Twitter é muito a favor, o Blue Sky é muito contra. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente está no Blue Sky. É um lugar um pouquinho mais agradável para a gente no momento, né? Mas, de novo, eu não acho que tem que ser uma coisa de hostilidade. Eu acho que a gente só precisa encontrar um jeito de coexistir. Tá rolando um pânico muito generalizado da gente estar perdendo oportunidades por causa disso, sabe? Então, a gente só precisa dar um jeito de resolver esse impasse. Eu espero que melhore. E, de novo, muito obrigada pelo espaço. Mandar um beijo pro pessoal que me assiste. Eu vou divulgar esse link. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal. Muito obrigado, Úrsula, e até o próximo episódio do Emílias Podcast.